Muito bem, pessoal, estamos chegando para mais um podcast aqui dos comentários ao Código Penal. Aos pouquinhos nós vamos avançando na análise artigo por artigo do Código Penal. Nós estamos no título 3, que trata da imputabilidade penal, e hoje nós vamos avaliar o artigo 28, que fala da não exclusão da imputabilidade penal acerca de algumas situações, começando pela emoção e paixão e também a embriaguez. Bem, conforme nós já vimos anteriormente, para que alguém possa ter uma pena, ou seja, para ser condenado, esse alguém precisa ter culpa, porque nulla poena sine culpa. Desta forma, para ter culpa, a pessoa tem que ter capacidade de discernimento, tem que ter a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Se faltar um desses elementos, o agente não terá culpa e, consequentemente, estará isento de pena. O artigo 28 trata de algumas situações que não vão excluir a culpabilidade, salvo em algumas situações. Nós vamos ver, o artigo 28 ele é bem completo. A propósito, vamos aqui para a redação do artigo. Emoção e paixão. Artigo 28. Não excluem a imputabilidade penal. 1. A emoção ou a paixão. Embriaguez. 2. A embriaguez voluntária ou culposa por álcool ou substância de efeitos análogos. Parágrafo 1º. É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era ao tempo da ação ou omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Parágrafo 2º. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente por embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior não possuir ao tempo da ação ou omissão a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Muito bem, então vamos por partes aqui, né? Então, primeiramente, o artigo é taxativo. Ninguém pode se dizer apaixonado, emocionado e, por isso, pedir a exclusão da sua culpa, se tornar inimputável. É claro que a violenta emoção é causa de diminuição de pena, é causa de privilégio para o homicídio, é caso de privilégio também para a lesão corporal, mas a emoção mesmo que violenta não exclui a imputabilidade penal. O sujeito, ele pode ter ficado muito nervoso, ele pode realmente, ter ali totalmente mudado o seu ânimo, mas isso não faz com que ele perda a capacidade de discernir o que é certo ou errado. O mesmo acontece com a paixão. Nós temos paixões por pessoas, paixões por situações, por coisas, E isso, é claro, quem é apaixonado dá muito valor para tudo isso, é claro, mas isso não tira a capacidade de discernimento do agente. Isso não seria uma desculpa para absolver. O outro ponto do artigo é a embriaguez. Também a lei é taxativa, Quando se fala em embriaguez, não é só por álcool, é por substâncias entorpecentes análogas.
né, drogas de uma maneira geral. A embriaguez voluntária, aquela em que o agente bebeu porque quis, ou aquela culposa que o agente não teve cautela, foi imprudente, bebeu mais, né, do que deveria ali. Essa embriaguez não exclui a culpabilidade, hein? A gente até pode estar fora de si, mas como foi uma embriaguez voluntária ou culposa, não exclui a culpabilidade, o sujeito ainda é imputável. Por outro lado, o parágrafo 1º, ele acaba mostrando que, dependendo da situação, a embriaguez pode excluir a culpa sim. Não aquela voluntária ou culposa, que está no inciso 2º, mas no parágrafo 1º fala da embriaguez completa, atenção, total. O sujeito está completamente embriagado por álcool ou substâncias entorpecentes análogas, mas por caso fortuito ou força maior, um acidente, né, alguma questão da natureza, ou forçado, bebeu porque foi forçado, se drogou porque foi forçado, né, pelo homem. Então aí sim, se o sujeito ficou completamente, isso tem que ser analisado caso a caso, né? Mas se o agente ficou completamente embriagado, ele perdeu totalmente a noção e aí sim ele estaria isento de pena. E se a embriaguez for parcial? Tirou um pouco a noção, fez com que o sujeito entendesse mais ou menos o que estava acontecendo, ele conseguia se conduzir. Isso exclui a culpabilidade? Bom, se for voluntária ou culposa, não, de jeito nenhum. Agora, se essa embriaguez parcial foi por caso fortuito ou força maior, ele terá uma diminuição de pena, aquilo que nós falamos, cada um recebe uma pena na medida da sua culpabilidade. Então, se ele tem plena consciência, ele tem pena total. Se ele não tem consciência nenhuma, porque está completamente embriagado por caso fortuito ou força maior, então aí ele não terá culpa, estará isento, parágrafo 1º. Agora, se essa embriaguez, por caso fortuito ou força maior, for parcial, então ele também terá uma pena parcial, dependendo ali da quantidade de responsabilidade que ele tiver, a pena será reduzida de 1/3 a 2/3, mas sim, ele será condenado. É isso aí, pessoal. Uma grande satisfação estar com vocês. Um grande abraço. Até a próxima.